Brasil, país de folclores, país de lendas, país de histórias e por que não de ufologia? Os primeiros casos de OVNIs registrados no Brasil a partir dos registros oficiais da Força Aérea Brasileira que estão disponíveis hoje no Acervo Nacional. Conforme a Lei 12.527, sancionada em 18 de novembro de 2011, regulamenta o direito constitucional de acesso aos cidadãos brasileiros informações públicas e aplicáveis aos três poderes da nossa União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Baseado nesse processo, a Força Aérea Brasileira disponibilizou para o Acervo Nacional um total de 700 registros de OVNIs. Você pode pesquisar a qualquer momento, bastando ir até a página do acervo e realizar um rápido cadastro. Hoje trarei neste vídeo dois casos, o primeiro caso registrado textualmente e o primeiro caso com fotos. Em uma noite fria de 1954, a testemunha, o Sr. Luiz Carlos Nogueira, residente na época na rua Visconde de Guaratinguetá, em cidade de mesmo nome no estado de São Paulo, assim testemunhou o OVNI. O objeto se aproximou de um morro que fica às margens da Via Dutra e, por sua vez, este, com coloração café, com janelas amareladas, ficou flutuando sobre este morro, para, em seguida, depois de alguns minutos, se dirigir em direção à cidade de Cunha. Porém, alguns acreditam que esse objeto, como a testemunha viu com outras pessoas, parece ter pousado no morro próximo. Esse é um dos muitos registros de avistamentos que ocorreram na época, ao período do começo da pesquisa de objetos voadores não identificados no Brasil. Porém, há um outro caso em paralelo, mas este não tem tantos detalhes ou riqueza de fatos como a testemunha assim como. O registro deste avistamento foi entregue à Força Aérea Brasileira em 27 de março de 1972 ao então Major Aviador César, assistente do comandante da Escola de Especialistas da Aeronáutica de Guaratinguetá. Esse documento foi para o Conselho de Estudos de Objetos Não Identificados da FAB, para que o mesmo possa ser analisado. Porém, não houve, aparentemente, retornos desta, na ocasião, sobre o documento. Apesar de haverem outros registros, o mesmo não pode ser datado especificamente, o que coloca entre os primeiros casos do fenômeno registrados no Brasil. No dia 7 de maio de 1952, os repórteres Ed Keffer e João Martins realizavam uma matéria sobre a Barra da Tijuca quando teriam filmado um disco voador fazendo evoluções sobre a Pedra da Gávea. Esse caso foi amplamente divulgado pela revista O Cruzeiro e analisado extensivamente pela aeronáutica, chegando a dar autenticidade às imagens. Porém, esse caso teria tudo para ser considerado o primeiro caso com direito a registro oficial de aparição de OVNI no Brasil. Como vocês podem ver nas imagens à frente, as fotos em anos recentes foram analisadas por equipes de ufólogos e se chegou à conclusão de que eram consideradas fraudes, seja por sobreposição de luz, direcionamento do objeto e as perspectivas de ambas as câmeras ao serem tiradas as fotos. Em anos recentes, outros ufólogos brasileiros, utilizando de tecnologia computadorizada e de aplicação de imagens, detectaram tais anomalias nas fotos e constataram as fraudes citadas pela família de Ed Keffer, o que infelizmente tira o título de primeiro caso ufológico registrado no Brasil. Porém, anos depois, em 55, seu colega fotógrafo a bordo do Almirante Saldanha, o Sr. Almiro Baraúna, viria a tirar um conjunto de fotos de um disco voador que sobrevoou a Ilha de Trindade durante uma passagem do navio pela região. É importante lembrar que a Força Aérea Brasileira guardou todos esses registros, analisou casos que foram avistados por pilotos militares, por pilotos civis, por testemunhas no solo e em situações até de área marítima, como em casos de Peruíbe e na Ilha Bela.
A Força Aérea Brasileira estudou, analisou e o cume dos eventos, a Noite Oficial dos OVNIs, mostrou o qual a complexidade do fenômeno precisa ser entendida e compreendida. Esta sempre foi dada como desconhecida, incerta e de origem não conhecida pelo ser humano. Alguns afirmam até que é de origem extraterrestre. Apesar dos 700 registros realizados pela FAB sobre aparições de OVNIs em nosso país, cabe salientar que o fenômeno tem uma proporção superior, considerando-se que o Brasil, em um país de cultura e folclore variado, com pouco acesso a conhecimento tecnológico, filmes de ficção científica, entre outras diversidades, no início dos anos 50 até certa atualidade, permitiu que o folclore criasse lendas e mitos que levaram as pessoas a não entender que eram naves espaciais, mas formas animais, formas de seres, formas de personagens, como a Mãe do Ouro, o Meu Boi Tatá, entre tantos outros. Há uma grande possibilidade de que tais fenômenos do folclore tenham sido confundidos com aparições de naves espaciais, sondas ou mesmo tripulantes de suas naves circulando sobre matas, florestas, fazendas e até as cidades. Considere o seguinte: se levarmos a proporção que 95% dos casos de ufologia tem explicação em base desde fraude, desde falha de reconhecimento de evento astronômico, meteorológico ou afins, há uma boa possibilidade de que 5% sempre pare dentro do inexplicado. Os registros da FAB em alguns momentos apresentam conclusões práticas, mas nos casos relacionados à Operação Prato, a operação da Noite Oficial dos OVNIs no Brasil e até recentemente Varginha, esses casos não apresentam solução ou explicação viável dentro da possível, fazendo com que outros casos que sequer tenham sido mencionados ou relatados à Força Aérea nunca venham a parar nos registros. Espero que vocês tenham gostado desses dois casos e acompanhem o nosso canal para mais informações e próximos vídeos.